É o oitavo ano, tudo bem? Então, eu postei aquelas videoaulas para vocês ontem e hoje eu gostaria de começar o módulo 8 com vocês da página 8, por acaso. Vocês já viram que nós vamos estudar regência verbal. Acredito que vocês já tenham entendido o que significa essa regência, que são verbos que têm termos que regem uma frase e que tem complementos, que complementam esses verbos que são os termos regentes. É tudo muito simples. Na página 8 nós temos um texto, uma cena teatral, e nós vamos ler ela agora. E vocês vão... E eu vou explicar para vocês o porquê da gente estar lendo esse texto, o que nós vamos trabalhar nesse módulo. Além da regência, nós vamos trabalhar a parte de pontuação. E vocês vão perceber que ela é muito importante para a gente conseguir fazer com que todos os períodos, todas as frases tenham um significado completo. Às vezes, pontuando de uma forma errada, a gente dá margem a uma interpretação diferente. Então, em relação à regência, nós vamos começar a trabalhar aqui na página 9 e eu vou dizer para vocês quais são as atividades que eu quero que vocês façam, tá? O texto, que é sobre que vem desse livro Cavalinho Azul, nesse tempo de agora, vocês vão ler o texto, vão tentar entender o texto. É um texto muito simples, tá? E aí, diante disso, nós vamos dar andamento ao nosso trabalho, ok? Então, assim, esse texto é uma cena de uma peça teatral, como eu acabei de falar. E na página 9 nós temos alguns exemplos que fica assim muito claro o que a gente vai ter que saber para poder trabalhar a regência. Primeiramente, nós temos que lembrar da transitividade dos verbos. Lembra que a gente tem o transitivo direto, o transitivo indireto, o intransitivo e o transitivo direto e indireto. Lembrando sempre que o indireto não precisa de complemento, o direto e o indireto precisam, sendo que o direto não tem preposição e o indireto precisa da preposição. Isso só para a gente lembrar. Aqui na página 9 a gente tem um exemplo, que vem inclusive do texto, que é assim: um dia perdi a tesoura. Quando você fala, um dia eu perdi, alguém perdeu. Perdeu, já dá vontade de perguntar, perdeu o quê? Perdeu a tesoura. Então, ele é um verbo transitivo e transitivo direto. Quem é o verbo? Perdi. A tesoura é o complemento do verbo perdi. A luz cresce. O outro exemplo. Não tem complemento nenhum. É um verbo intransitivo, não precisa de complemento. Até aí, tudo bem. Então, assim, a gente já sabe que muitas vezes no transitivo direto e indireto, né, que na maioria das vezes, vai ter que ter complemento. Uns com preposição, outros sem preposição. No intransitivo, não vai ter complemento. Mesmo que ele esteja lá, ele não está completando o verbo. Não está completando o sentido do verbo. E aí é que entra a regência. Porque se eu coloco um verbo no singular, num tempo verbal, eu tenho que concordar todas as outras coisas que vêm depois do verbo com o verbo, que é o termo regente. Então é isso que vocês têm que entender, é muito simples, tá? Aqui no Para Relembrar, eu tá fazendo o que eu acabei de falar para vocês. Olha, o pai e a mãe colocam a casa e o banquinho e desaparecem. Justamente isso aqui, olha lá. Colocam o quê? A casa e o banquinho. O verbo é colocam, verbo transitivo direto, né? E desaparecem, verbo intransitivo, não tem complemento nenhum. Depois, gosto dela também por causa do Vicente. Se eu gosto de alguma coisa ou de alguém. Gosto dela, né? Que é um transitivo indireto. Tem que ter um complemento. Qual é o complemento? Dela, que é o de mais ela. Preposição mais pronome. Objeto indireto, termo regido. Então, o que vocês chegam à conclusão quando vocês veem isso aqui? O objeto direto
e o objeto indireto são os complementos do verbo, né? São termos regidos. E o verbo é o termo regente. É só isso que a gente precisa falar por hoje. Virando a folha, na página 10, nas videoaulas que eu pedi para vocês assistirem, vocês vão perceber que tem verbos que têm sentidos diferentes. Agradar, como aqui, no sentido de fazer carinho, acariciar, ou ser agradável, ou satisfazer. Agradecer, perdoar e pagar. Antipatizar e simpatizar. Aspirar, quer dizer, eu aspiro o ar, ou eu aspiro ser uma professora famosa, né? Tem dois sentidos no verbo, não é o mesmo sentido para as duas coisas. Então, esse tipo de sentido nos leva a estudar polissemia. O que significa polissemia? Polissemia, vários significados. Por exemplo, a manga da minha camisa é vermelha. A manga está no pé. Por exemplo, a fruta manga está no pé. Em sentidos diferentes. Então, essa parte da página 10, da página 11, da página 12, é tudo aquilo que a gente viu na videoaula, tá? Todos esses contextos diferenciados de um verbo, de 2 verbos, de 10 verbos que podem ter vários sentidos. O emprego de sinais de pontuação, a gente vai ver numa outra aula. Então, a gente vai pular a página 12, a página 13, a página 14 e a página 15, e até a página 16 e 17, e vamos chegar lá na página 19. E aí, o que eu quero que vocês façam agora? Primeiramente, eu vou postar 2 fotos de conceitos que vão conceituar regência e polissemia. Vocês vão copiar no caderno. Agora, nesse momento, nessa aula, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer os exercícios 1, 2, 3 e 4. Só. Não quero que vocês façam mais nenhum exercício, ok? Nossa aula hoje é isso: fazer os exercícios, ler o texto, copiar no caderno o pequeno resumo. A nossa aula é única, né? Então tem que fazer rapidinho, ok? Beijos e até quinta-feira. Tchauzinho!